cursoseaa.com.br, professor Arcângelo aqui com vocês. Vamos falar agora do livro 5 da tutela provisória, porque estamos na nossa aula de Direito Processual Civil, tá certo? Bom, pessoal, essa história de tutela provisória é novidade aí no novo CPC, tá certo? É um novo regime processual, diferente do que acontecia com o CPC de 1973. O artigo 294 diz que a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Então, tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. O parágrafo único diz que a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Então, veja só. A tutela provisória ela pode ser de urgência ou evidência. Ok. E a tutela de urgência, ela pode ser cautelar ou antecipada. Então, vamos lá. Tutela provisória pode ser urgente e com duas submodalidades, subespécies, cautelar ou antecipada. Perfeito? Ok. Ou pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Muito bem, então vamos lá. Artigo 294, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Quais são as subespécies da urgência? Tutela provisória cautelar e a tutela provisória antecipada. Muito bem. E a segunda? O segundo tipo de tutela provisória é a tutela de evidência. Então nós temos uma tutela provisória que pode ser cautelar ou tutela provisória antecipada, e temos ainda a tutela de evidência, certo? Muito bem. Artigo 295. A tutela provisória, requerida em caráter incidental, independe do pagamento de custas. A tutela provisória, requerida em caráter incidental, independe do pagamento de custas. Bom, o que é como se dá a solicitação da tutela provisória em caráter incidental? Ela não se dá através de uma petição inicial, mas por meio de um ajuizamento de uma nova ação, tá ok? Por isso que ela é chamada de incidental. O artigo 296 diz que a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada. E o parágrafo único dizendo que, salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. Então, a tutela provisória conserva a sua eficácia na pendência enquanto o processo estiver em andamento, ok? Mas pode ser revogada e ela vai ter a sua eficácia até mesmo no período de suspensão do processo. Nós já falamos sobre o período de suspensão de processo, tá certo? Artigo 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Bom, pessoal, a decisão, né, que concede a tutela provisória, tanto a tutela provisória cautelar ou antecipada, ela muitas vezes não tem forma suficiente, né, para convencer a parte contra a qual a medida foi concedida a cumpri-la. Então é necessário medidas de apoio. Por isso que o artigo 297 diz que o juiz poderá determinar medidas que considerar adequadas, que são medidas de apoio. Quais são elas? Por exemplo, a multa é a principal delas, impor uma multa se caso a parte não cumprir, a busca e apreensão, a remoção de pessoas ou de coisas, desfazimento de obra, etc. Ok? Muito bem. Parágrafo único, né? 297. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença no que couber. Então, a efetivação da tutela provisória observa as normas referentes ao cumprimento provisório de sentença. Ou seja, quando já tem uma sentença, há muitas vezes um cumprimento provisório dessa sentença.
e a tutela segue essas mesmas normas. Artigo 298 diz que, na decisão que conceder ou que negar, ou que modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso. Ora, todas as decisões dos juízes, dos magistrados, devem ser motivadas, ou seja, por escrito deve constar os motivos daquela decisão. Perfeito? Ok. Artigo 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e quando antecedente ao juízo competente para conhecer do pedido principal. A tutela provisória ela pode ser no andamento do processo, né, ou antes de iniciar o processo. Então, nesse caso aí, antes de iniciar, o juízo competente que conheceria, né, do pedido principal. Quando a gente fala conhecer do pedido principal, é aquele juiz competente para julgar aquela ação. Parágrafo único. Ressalvada a disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos, a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Então, ressalvada a disposição especial, ação de competência originária do tribunal, ou seja, são ações que não correm nas varas, né, na primeira instância, já vai direto para o tribunal, que seria a segunda instância. Há casos em que já vai direto para lá. E no caso de recursos, né, a tutela provisória, ela vai ser requerida sempre ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito daquela questão, tá certo? Muito bem, vamos esclarecer isso para vocês. Olha só, se a ação, né, que envolve as partes se encontra em curso, em andamento, a tutela provisória ela deve ser solicitada ao juiz da causa, tá certo? E é feito isso através de uma petição avulsa. Enquanto que não tendo sido ainda proposta, a tutela deve ser solicitada ao juízo competente para processar e julgar a ação. Isso se faz através de uma petição inicial, que em geral a gente denomina ela de petição inicial provisória. Perfeito? Muito bem. Tutela provisória na pendência de recurso extraordinário ou recurso especial, a gente não vai nem tratar, basta que vocês decorem isso e guardem, ok?